Você está ouvindo o audiolivro Heranças e Tempestades, uma ficção espírita de Eurípides Kiel. Capítulo 3 Luxo e Poder. O sofisticado buffet esbanjava bom gosto, luxo e, sobretudo, competência naquele acontecimento social, contratado, programado e patrocinado pelo riquíssimo Diogo Calvino, o aniversariante, no seu 80º aniversário. Sob rigorosa supervisão do chefe da poderosa família dos Calvino, o buffet fazia jus à fama internacional. Todos os empregados trajavam uniforme especialmente confeccionado para aquela recepção, com cláusula contratual de utilização só naquela oportunidade. O chefe mais conceituado, segundo o ranking nacional de gastronomia, fora convocado para elaborar o finíssimo cardápio cuja preparação demandara uma semana, sob esmerado manuseio de 10 especialistas selecionados. As iguarias eram nacionais e internacionais, estas em grau maior. Idem quanto às bebidas, aí se incluindo até mesmo água. Praticamente metade da orquestra filarmônica da cidade ali estava, deliciando os seletos convidados que, sendo ricos também, mas não tanto quanto os Calvino, aproveitavam a ocasião para demonstrar seu sucesso financeiro. Assim é que a toda hora mais um helicóptero aportava no bem cuidado heliponto, um pouco afastado da residência de Diogo. Os passageiros, ao descerem da aeronave, quase sempre só um casal e algumas vezes apenas uma pessoa, eram conduzidos por uma das limusines até a entrada da fantástica mansão dos Calvino, onde, à entrada, o anfitrião os recepcionava do alto da imponente escadaria de mármore. Os degraus estavam ornamentados das laterais por belíssimos arranjos de orquídeas. Ladeando Diogo, 4 violinistas, 2 de cada lado, executavam suaves melodias, conferindo encantamento à cena. Alguns helicópteros, a mando dos proprietários aos seus pilotos, não desciam logo. Antes davam 3 voltas sobre a mansão e o ponto de pouso. Premeditada a manobra para mostrar que chegavam. Outros, vindo em automóveis, limusines da maioria, sentiam leve frustração quando, antes de estacionarem à entrada da mansão, tinham que esperar veículos semelhantes que traziam os passageiros dos helicópteros. Eram limusines serviçais de plantão iguais ou até mais sofisticadas do que as suas. E pior, necessariamente quem chegava de helicóptero demonstrava-lhes naipe superior ao deles. 3 cronistas sociais foram minuciosamente escolhidos para reportar aquilo tudo, sendo que receberam ajuda de custo para se apresentarem à altura, isto é, trajados com esmero e bom gosto. De fato, sem esse adjutório, não teriam condições de fazerem figura ali. O mesmo se deu para experientes e também famosos cinegrafistas e fotógrafos, que completavam a equipe de serviço. Tudo estava sendo filmado. Essa palavra, adjutório, que significava ajuda, era a preferida de longa data do patrocinador daquela comemoração. Detalhe inescapável, não se saberia dizer se mais para os cronistas sociais, ou os convidados em geral, era o desfile inflado de imensa vaidade por parte dos que eram recepcionados pelo anfitrião. Diogo Calvino, o rico aniversariante, de quando em quando promovia comemorações na imensa área de sua residência, trazendo convivas seletos que representavam praticamente todos os segmentos do tal alto clero social. Entenda-se, os bem ricos.
Mas aquela comemoração era especial e receber um convite do Dr. Calvino para ela era subida honra que jamais nenhum convidado recusaria. Não receber, em contrafação, principalmente se alguém anteriormente houvera sido assim distinguido, significava declínio na escala social, o que fazia a festa dos cronistas sociais. Sobre o patriarca Diogo Calvino, do alto dos seus 80 anos, que ora comemorava em Grande Fausto, sob o empuxo da enorme fortuna que possuía desde que se tornara um dos homens mais ricos do país, jamais aceitara menos. Seu lema era o melhor pelo menor preço, deixando entrever que cuidava de cada centavo dos milhões que tinha. Ninguém sabe como, nem quando ou de quem, recebeu o pomposo título de comendador, que para ele caiu muito bem, não tanto pelo que isso representava de fato, mas pela honra implícita. A respectiva comenda dele, distinção outorgada a alguém para ingressar em ordem honorífica, insígnia ou divisa para ostentar o título de comendador, ninguém jamais viu. E também pessoa alguma teve coragem suficiente para, ao menos, pedir para vê-la. Sobre o doutor Calvino, como por outros era cognominado também, não se sabia o porquê do doutor. A boca pequena, sem saber a origem disso, perguntavam-se uns a outros mexeriqueiros a que se devia ele ser chamado de doutor e de comendador, sem nunca declinar, aceitando de boamente tais títulos. Diogo mandou convite apenas para 50 selecionados conhecidos. Pessoalmente convidou os principais fornecedores dos seus supermercados, as autoridades com as quais sempre se entendia nos seus negócios, aí se incluindo políticos aos quais doara importâncias para a eleição. Conhecidos e poucos riquíssimos não foram esquecidos. E, mesmo sem negociarem com Diogo, aqueceram. Porém, o que diferenciava aquela recepção de Diogo dos seus aniversários anteriores era um pequeno detalhe, não tão pequeno assim. Cada convite custava apenas 5.000 para o convidado e a acompanhante, se houvesse. Bilhetinho anexo ao pré-convite informava onde realizar o pagamento e retirar os respectivos convites. Estes, artísticos e de bom gosto, informavam data, trajes, horários. Como nota menor que seriam apenas 50 convidados. E apenas estes concorreriam a um prêmio oculto do mesmo valor da arrecadação dos convites. O convite explicitava que, além desse prêmio, ele, Diogo, doaria a uma entidade filantrópica da cidade o total das vendas dos convites. Diogo teve o cuidado de convidar pessoalmente cada um dos 50 que selecionou. 6 declinaram, dando desculpas, mas não houve problema em substituí-los, completando a 600 de convivas. A cada um, Diogo acenou com a imperdível oportunidade de festejar seu aniversário e, ao mesmo tempo, querendo entabular novos negócios com os demais presentes. Aos políticos, provavelmente, momentos raros para angariar doações para suas campanhas, sempre com o rótulo de legais, isto é, declaradas às autoridades eleitorais. Além disso, a um por um dos convidados, Diogo inflou cobiça ante a possibilidade de ganhar o sorteio do valioso brinde. Todos sabiam de antemão que a recepção seria de luxo, do que o esplêndido cardápio que seria servido dava notícia. Ao chegar à mansão, cada convidado era brindado com recepção de gala ímpar, individualizada. Prestimosos cinegrafistas filmavam tudo. Isso exacerbava os egos dos que ali adentravam. Se fosse possível radiografar o que se passava na mente deles, certamente se constataria que cada um se considerava o mais honrado,
o mais contemplado com a maior homenagem. Mas, se não era possível captar esse tolo e egoístico sentimento coletivo de grandeza nos convidados, a ninguém escapava a percepção da postura do aniversariante, sentindo-se, mostrando e agindo ostensivamente como o maior dentre todos. Diogo, alvo de mesuras infinitas quanto ridículas, de fato regalava seu espírito com as breves, chamejantes e fátuas honrarias que a vaidade proporciona. Esse, inconscientemente, era para ele o melhor de todos os presentes, não tão valiosos presentes, diga-se de passagem, que recebera naquele seu aniversário. Sinceros uns, falsos outros. Cada convidado considerou que os 5.000 do convite já eram um bom presente, no que, em verdade, tinham razão. Naqueles momentos precursores do jantar, apesar do clima informal, muitos negócios eram iniciados. Os convites determinavam, ou melhor, informavam com delicadeza que a recepção teria início às 21h, havendo breve comentário de que às 22h a entrada na propriedade, por terra ou pelo ar, seria fechada, passando a ficar bloqueada e sob rigorosa proteção de escolta até determinação do proprietário para fim do bloqueio. Pelo sim, pelo não, em caixa baixa, isto é, em letras minúsculas, o convite recomendava que crianças não fossem trazidas, posto que no transcorrer do evento, talvez o avançado das horas não fizesse bem à saúde delas. Delicado sofisma para dizer que crianças não seriam bem-vindas. Ao centro da longa mesa, forrada de toalhas de linho azul claro e bordados caprichados, a cadeira de Diogo mais parecia um trono, bem demonstrando o valor que ele se autoconcedia. Os convidados e respectivos acompanhantes ocuparam as quase 100 cadeiras. Familiares de Diogo sentaram ao seu lado. Alguns dias antes, Diogo enviara um emissário à presença dos 4 filhos para dizer-lhes que o pai os esperava na comemoração dos seus 80 anos. Receberam um convite especial, especificando o termo pessoal, o que, tacitamente, excluía os filhos, netos e bisnetos dos filhos que decidissem comparecer. Atenderam ao convite paterno, sendo que Marcos e Tadeu concordaram a contragosto, mas curiosos para saber sobre a doação a tal instituição filantrópica, constante dos convites ao grupo dos 50. Assim que tomaram conhecimento desses convites, sem que os tivessem recebido. Todos acomodados, ouviu-se clarinada dizendo bem alto que a festa propriamente dita começaria. A orquestra executou a famosa Marcha de Pompa e Circunstância número 1 do compositor inglês de música clássica Sir Edward William Elgar, 1857-1934. Música exponencial muito utilizada em cerimônias reais. Todos se levantaram, tal como procederiam súditos lá pela Idade Média, à chegada do rei. Concluída a execução musical, todos se sentaram, menos Diogo, porque se mantivera sentado, qual se, daquele tempo e ali, rei fosse. Diogo fez um quase imperceptível gesto para Adelino, contratado como cerimonialista, que se dirigiu aos administradores do buffet, informando-os da ordem de Diogo e autorizando que fosse servido o fenomenal menu. Quase 2 horas após, quando praticamente todos já haviam se servido do excelente cardápio, o aniversariante fez um aceno discreto para Adelino, que fora pessoalmente instruído sobre em quais momentos deveria anunciar algo. Alto e corpulento, vistoso, elegantemente trajado, Adelino impunha-se onde estivesse. Demonstrando o oportunismo e o porquê de sua contratação, foi com voz tonitruante que convidou, isto é, o mandou a todos, para que, novamente de pé,
o acompanhassem em um brinde ao comendador Calvino. Taças foram erguidas e, ao som do parabéns para você, que a orquestra executava, formou-se um improvisado coral sob comando dele, Adelino, o homem de voz possante. O magnífico bolo de vários andares foi trazido e colocado bem em frente a Diogo, dando o tom do buffet. Farto e de extremo bom gosto, com enfeites informatizados rebrilhando na noite. O bolo, sob controle remoto a cargo de Adelino, iluminou-se esplendidamente e acenderam-se os números 8 e 0 fixados no topo, deles saindo faíscas quais minúsculos raios laser coloridos. Concluído o tradicional hino de aniversário, o octogenário ora festejado ergueu a mão e os números se apagaram. Ação de Adelino. O maitre, pressurosamente, passou a servir o bolo, contemplando Diogo em primeiro lugar. Depois, aos demais. Variados docinhos eram servidos com generosidade aos que aguardavam seu pedaço de bolo. Sentado ainda, foi como Diogo assistiu a tudo isso. Não tardou e um a um os convidados se dirigiram até ele, bem ao meio da imensa mesa. Ao parabenizá-lo, no geral com exagerada emotividade, desejaram-lhe toda a sorte do mundo. Houve até gente que conseguiu chorar ao cumprimentá-lo. Mais de uma mulher, ao beijá-lo na face, além de prolongar o contato, ainda murmurou convite sensual. Enquanto a sobremesa era servida, grande tormento se apossou da alma de Marcos e de Tadeu. Medo de naufragar a cobiçosa expectativa, talvez não distante, de herdeiros paternos. Será que seu pai os deserdara da fortuna que, por direito, lhes pertenceria quando ele morresse? Será que teria audácia de fazer uma extravagância do tipo voto de pobreza? Doar tudo e levar vida monástica? Marcos, captando que a aflição que o visitava era comum a Tadeu, inaugurou, provocativo e deliberadamente, um leque de dúvidas e suspeitas. Disfarçadamente, sinalizou para os irmãos que lhes enviaria mensagem pelo WhatsApp no grupo que tinham entre os irmãos. A seguir, digitou e repassou a eles. Espero que o papai não doe 1 centavo da metade dele, além do que acrescentou após mamãe morrer. O que ele tem é nosso. O primeiro a ler foi Tadeu, o advogado. Franziu a testa e respondeu para Marcos e os outros. Sim, dinheiro papai não doa mesmo para ninguém. Mas, e quanto ao incontável rol de peças artísticas da coleção dele, algumas raríssimas, naturalmente de grande valor? Judite, a esposa de Marcos, lendo os depoimentos do marido e do cunhado, atalhou pelo celular. E as portentosas joias que seu pai deu para Dona Ana Maria, além das que ela herdou das gerações anteriores, seguramente alojadas em caixas fortes de bancos, não são dele, são da família, são nossas. Na verdade, pensou, são minhas, mas prosseguiu digitando. Não foi certo Mariana ficar com elas na sua parte da herança materna. Temos que resgatar isso. Mariana, herdeira legal das joias, preferiu silenciar. Marcos lembrou. A frota dos caminhões, os 2 caríssimos autos particulares, o helicóptero e o iate, além dos supermercados dele, devem valer uma fortuna. Não creio que papai esteja pensando em doar nada disso. Estaria roubando da gente. A esposa, fazendo parelha com ele, mencionou. E os imóveis, tantos, tantos. Tadeu volveu. Gente, pense nos supermercados. Devem valer muito e, principalmente, representam verdadeira fonte inesgotável de lucros. Marcos colocou mais lenha na fogueira e comentou com rancor. Como é que nós não fomos informados dessa ideia maluca do pai de fazer doação para entidade filantrópica?
Boa coisa não pode ser que ele esteja tramando. Ainda bem que iremos impedir essa besteira dele. Ao que Tadeu adjuntou. Vocês conhecem papai. Ele não está tramando. Já deve ter decidido algo. Como ele, na idade em que está, se atreve a anunciar publicamente doação para quem quer que seja, sem discutir isso tão somente no âmbito íntimo familiar. Mariana e Francisco, seu marido, nada diziam, ou melhor, nada digitavam, limitando-se a ler o que os irmãos repassavam. Quando Judite afrontou Mariana, Francisco ia contestar, mas a esposa compeliu-o ao silêncio. André e Cristina também nada registravam. Tadeu, como se estivesse em um tribunal, incensou a zanga filial. Papai sempre foi mandão, nem a idade amansou-lhe essa mania. Não sei não, mas isso está me cheirando a necessidade de alguma providência legal quanto à sanidade mental dele. Algum embargo. Sabe Deus o que pretende fazer com o que tem. Mariana e marido, bem como André e esposa, continuavam a ler, sem nada responder ou comentar. Isso irritou Tadeu e digitou. André e Mariana, por que vocês dois não dão um pio? Estão de acordo com o que o papai está ameaçando de fazer? Mariana leu e discretamente sinalizou para André, que respondeu no grupo. Marcos e Tadeu, vocês são uns ingratos. Papai e mamãe sempre nos ajudaram e, se não somos tão ricos como ele, é porque não temos 1/10 de sua competência, sem considerar que ele jamais nos abandonou. Tadeu dedilhou no celular, nervoso e atravessado. O que é isso? Incompetente é você, que nem formação superior tem. E, em tom sarcástico e altamente desrespeitoso, logo completou. A não ser em espiritismo, essa coisa maluca que puseram na sua cabeça, bem se vê que nada de bom lhe trouxe. André, sempre que lia o que Tadeu escrevia, trocava um olhar com Cristina, a esposa, que cada vez mais se ressentia com a grosseria do cunhado, mas não retrucava. É que em sua alma falavam alto conselhos de um participante da mocidade no centro espírita que ela, quando jovem, frequentara, recomendando evitar o melindre, primogênito do orgulho. O jovem que trouxera essa magnífica reflexão acrescentara. Mal-entendidos nascem quando o mau gosto ou a invigilância colidem com o mau humor e a intolerância. André, calmo, educado e sensato, olhando firme para Tadeu, digitou. Não tenho mesmo formação superior. Não obstante isso, não me impediu de saber que quando mamãe morreu, sendo casada com comunhão universal de bens, papai, como meeiro, teve direito à metade de toda a fortuna da família, tendo sido a outra metade legalmente repartida entre nós 4, os filhos, como herdeiros necessários. Assim, em minha opinião, o que poderíamos esperar de herança já nos foi dado. Tadeu leu, calou-se e refletiu. André tem razão. A partilha contemplou-nos com a parte devida, parte essa devida a nós, irmãos, herdeiros necessários e legítimos. Quanto à parte de papai, a ameação, dela ele poderia dispor como bem lhe aprovesse, e parece que é isso que está pensando em fazer. Loucura, loucura. O que mais irritava Marcos e Tadeu era o silêncio de Mariana e o que André digitara, evidenciando serem contrários a qualquer contestação às decisões do pai. André, por fim, registrou. Considero prudente não nos insurgirmos contra papai. Quando mamãe morreu, se vocês se lembram, ele chegou a ameaçar-nos com grandes perdas para todos. Referia-se à partilha da herança deixada pela mãe e às brigas que alguns dos irmãos haviam travado com o pai que, à época, chegara até a ameaçar doar tudo o que tinha. Suas palavras sensatas acalmaram os 2 irmãos descontentes. Francisco, que sempre respeitara o sogro, nada digitou, apenas lia. Cristina, esposa de André, espírita também, ofendida e tentando mudar o foco da conversa, digitou por fim. Tadeu,
Você está redondamente enganado com o espiritismo. Por favor, respeite nossa crença. Tadeu volveu. Ninguém chamou você na conversa. Você é sapo de fora. Cristina não respondeu à grosseria do cunhado, respeitando o ambiente festivo do sogro, evitando incensar a polêmica. Nada mais foi dito por nenhum dos demais. Mariana não se conteve. Fuzilou Tadeu com o olhar e, em gesto ostensivo, desligou o celular. Mariana e André sempre tinham sido muito amigos. Aquela pequena e muda reunião entre os irmãos terminou ali. Ninguém, afora Diogo, percebeu, mas o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se desencadear. Diogo, embora sem saber o que tantos filhos digitavam no celular, deduziu que tinham se alvoroçado ao saber do seu projeto e, pior, que, por certo, tramavam algo. Sagaz, captou pelos gestos e olhares dos filhos que Marcos e Tadeu estavam contrariados com aquela comemoração e a doação prometida, e que Mariana e André não eram solidários a eles no que quer que fosse que estivessem tramando. Estes, aliás, sempre haviam se mostrado respeitosos aos pais, ainda mais depois de terem perdido a mãe. Agora, vendo a atitude que Marcos e Tadeu não cuidavam de disfarçar, além de revoltados olhares para ele, um triste pensamento perpassou a mente de Diogo. E pensar que sempre Ana Maria e eu protegemos nossos filhos até se tornarem independentes, ainda mais depois da morte da mãe, com todos recebendo considerável quantia financeira. Assim, antes mesmo de Diogo anunciar o nome da entidade filantrópica a qual doaria o montante da arrecadação com os convites, conforme anunciara há instantes, já perversas recriminações eram-lhe dirigidas em silêncio por 2 dos seus 4 filhos e por uma nora. Sem o mínimo tato, os filhos que tinham trocado reflexões sobre a futura herança paterna não haviam tido o cuidado de sequer serem discretos. Diogo, mesmo conversando com os convivas, não tardou a identificar o alvoroço mental em torno de Marcos e Tadeu. Concluída a sobremesa, a um gesto de Diogo, que só Adelino captou, este se dirigiu ao maestro da orquestra e informou que o comendador queria silêncio. Ato contínuo, cumprindo a ordem, o maestro sinalizou ao timpanista, mais popularmente conhecido como o Homem dos Tambores, e aos músicos do naipe dos metais, trombone, trompas, trompetes e tuba, induzindo-os a produzirem forte som, logo seguido de maviosos entrechos das cordas. O efeito foi instantâneo. Todos se calaram e ficaram imóveis. O suspense deu o tom. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.